Vamos entrar na palavra. Vamos entrar nessa linda palavra de hoje aqui. Que eu creio que Deus vai falar com muitas pessoas aqui. Vocês que estão aqui pela primeira vez, mais uma vez eu digo, sejam bem-vindos. A batalha que vocês enfrentam não é para a morte, e sim para a vida. A batalha que enfrenta o teu coração nesse instante é para a vida e não para a morte. A mensagem de hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. A palavra diz assim: Os filisteus ajuntaram suas forças para guerrear e reuniram-se em Socó de Judá e acamparam-se em Efes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocupavam uma colina e os israelitas outra, estando um vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou à tropa de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. E se ele puder me matar, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de um efrateu, de Belém e de Judá, chamado Jessé. Este tinha 8 filhos e já era idoso na sua época. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab e o segundo e terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia caminhando no acampamento de Saul e voltava para apacentar a ovelha do seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximava de manhã e à tarde e tomava posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: Pegue uma arroba de grão tostado e 10 pães e leve rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles e veja como estão os seus irmãos. E traga-me alguma garantia que estão bem. E eles estão com Saul e com os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. E levantando de madrugada, Davi deixou o rebanho com um outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora que um grito de batalha. O exército estava saindo para sua posição de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo.
E os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem matar, e também lhe dará a sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel e a sua família de seu pai. Senhor meu Deus, aqui está a tua santa palavra de hoje. A palavra dessa manhã, Senhor, fala conosco através dela. Que essa palavra, Pai, venha trazer para nós, Senhor, o renovo espiritual. Venha trazer um entendimento, Senhor, que nem tudo, Pai, que batalhamos é para a morte, mas sim para, Senhor, levar a nossa vida a outro patamar. Senhor, fala com todos que estão aqui hoje conosco. Traz a libertação aos cativos, cura os enfermos e resgata a alma dos abatidos, em nome de Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, quem entrou aqui agora, nesse instante, eu declaro o meu bom dia e a paz de Cristo esteja com vocês. A mensagem que acabamos de ler está falando de uma batalha que o povo de Israel enfrentava, onde estava a comando de Saul, o rei daquela época. A palavra diz que os filisteus entraram em batalha. E naquele momento de batalha, havia um homem ali no meio do povo inimigo, que ele não era normal. A palavra diz que ele tinha 2,90 metros de altura. Ele era um homem todo preparado, com armadura, preparado para matar, preparado para destruir, preparado para enfrentar qualquer tipo de batalha. Ali estava diante do povo de Deus um desafio. Para muitos homens daquela época, que estavam ali guerreando, aquele homem era algo que não poderia ser vencido. Aquele homem era algo que não poderia ser derrubado. E assim na vida da gente também. Tem batalhas que você olha, muitas das vezes. Tem coisas que você olha na sua vida, muitas das vezes, que você acha: essa batalha não dá para vencer sozinho. Eu não vou conseguir passar por cima dessa batalha. Essa luta não dá. Eu não consigo, Senhor. Senhor, eu não consigo vencer a depressão. Senhor, eu não consigo vencer a enfermidade. Senhor, eu não consigo vencer a fome por causa da falta do trabalho. Senhor, essa porta não se abre. Essa porta está trancada, ela não abre. Senhor, a minha vida não prospera. Muitas das vezes, todos nós que estamos aqui reunidos olhamos para o gigante, olhamos para a situação, para o tamanho do problema e para a força que aquele problema tem. E a gente esquece de olhar para a recompensa que aquele problema vai trazer para a gente. Qual é a recompensa que você precisa hoje? Qual é aquilo que você almeja? O que você espera? Davi, ele era filho de um homem muito simples. E ele era pastor de ovelhas. Davi não era guerreiro. Davi não era um homem que cresceu manuseando espadas. Não foi um homem que cresceu sendo preparado para a batalha. Davi era um homem que temia Deus e aprendeu com Deus a como viver em meio de situações difíceis. E talvez hoje você entrou aqui e ainda não consegue entender como vencer essa batalha. Talvez você também não é um guerreiro, assim como eu também não sou um guerreiro. Eu não preparei as minhas mãos para manusear espadas, escudos, para derrubar gigante. Mas eu tenho preparado a minha mente, o meu coração, em nome de Jesus, para derrubar gigantes. Irmãos, e eu tenho derrubado. Eu não sei vocês, mas todo dia eu derrubo um gigante, 2,
3, 4, 5. Porque quem me chamou para essa obra, quem me chamou para viver uma nova vida, é matador de gigantes. Ele derruba, destrói, ele faz virar pó qualquer situação que para a tua vida é impossível. Davi, através do seu pai Jessé, ele recebe uma ordem. Olha, os seus irmãos estão lá no campo de batalha. Deixa as ovelhas aí, Davi, vai lá ver para mim como que eles estão. Leva lá alimento para eles. Dá uma olhadinha como que eles estão, se eles estão bem, e traga-me essa informação. E chegando lá, Davi, bem no momento, ele entrega aqueles presentes, né, o queijo, aquelas coisas, para o homem que cuida dos mantimentos. E naquele instante, como todas as manhãs, Golias, o gigante, gritava: eu estou precisando de alguém para me desafiar. Eu estou querendo alguém para batalhar comigo. E enquanto pessoas se amedrontavam, enquanto os soldados que estavam com a espada na mão, preparados para a batalha, ficavam com medo, aquele homenzinho de baixa estatura, aquele homem simples que cuidava de ovelhas, ouve aquilo que o povo falava: olha, o rei vai dar um presente, hein? Se alguém derrubar esse homem aí, quem derrubar vai ser rico. Vai ser muito rico. Vai se casar com a filha do rei. Vai fazer parte do reino. E ainda a sua família vai ficar livre de impostos. Davi, ele não vê o gigante. Davi, ele vê o que o gigante pode trazer na vida dele. Irmãos, o reino dos céus, ele traz para as nossas vidas, através das tribulações, o quê? O que a tribulação traz para a gente? Testemunho. Fortalece a nossa fé. Nos ensina cada vez mais ser matadores de gigantes. O apóstolo Paulo, ele diz na mensagem dele, ele fala assim, ele fica feliz quando ele está sendo perseguido, quando ele está sendo caçado, quando ele passa fome, quando ele passa necessidade. Por quê? Porque ele dizia que a graça de Deus era o suficiente para ele. E quando ele estava fraco é que ele estava forte. É o contrário. Então Paulo estava dizendo assim, ó, cada vez que eu enfrento uma batalha, uma luta, uma adversidade, eu fico mais forte. Eu fico mais forte. Porque o que alimenta a minha vida é a graça de Deus. E a graça de Deus vem na minha vida através das tribulações, da fome, da adversidade, da perseguição. E agora eu venho perguntar para vocês. Vocês estão também passando por esse alimento espiritual da provação? Hã? Você está atribulado aí? Você está preocupado? Você está passando por batalhas? Olha o tema aí, ó. A batalha muda a sua vida. A palavra diz, meus irmãos, que Davi é um homem que aprendeu através de outras batalhas. Mas como assim? Quando Davi cuidava das ovelhas, a palavra diz que quando vinha algum animal para pegar a ovelhinha dele, ele derrubava. Urso, leão. Meus irmãos, para vocês pensar comigo aqui. Você já viu um urso no zoológico de perto? Você já viu um leão de perto? Hã? Você viu o tamanho do bicho?
Você acha que a preocupação de Davi era gigante? A preocupação de Davi era cuidar daquilo que Deus tinha dado na mão dele. E talvez você hoje não está cuidando da vida que Deus deu para você. Talvez hoje você não está cuidando mais da vida que Deus deu para você. Você se esqueceu de você mesmo. Você se esqueceu de quem você é. Você está cuidando mais das pessoas que estão por fora do que de você mesmo. Você está amando mais as pessoas de fora do que você é mesmo. O sacrifício que você está pagando, a vida que você está tendo, você está se alimentando também ou você só está dando alimento? Davi era um homem sozinho que cuidava das ovelhas, mas é um homem que tinha comunhão com Deus e ele cuidava das ovelhas e dele. E tem pessoas aqui na live que estão entregando mais do que recebendo. A nossa vida não pode ser uma vida de pão de dores, igreja. A nossa vida tem que ser uma vida leve, ponderada, equilibrada, equalizada. Tem que ser uma vida de constante tranquilidade. Ô irmão Paulo, mas como tranquilidade no meio de tanta batalha? Irmãos, a batalha é a cereja do bolo. Presta atenção na palavra. A luta é a cereja do bolo. A tranquilidade tem que estar na nossa mente. Jesus diz: eu não vos dou a paz do mundo. A minha paz é diferente. Vocês acham que Davi, quando ele olhou para aquele gigante, o que ele fez, igreja? Ele temeu? Não. Esse gigante é a minha promoção. Vou mudar de vida. Vou mudar de vida e vou ajudar minha família. E Davi vai lá conversar com o rei Saul. Saul olha para ele e fala assim: nossa, perdi o meu tocador de harpa. Perdi aquele que toca para mim à noite para mim dormir. Mas Davi, ele diz que aquele gigante ia cair perante Deus. Aquele gigante ia cair perante Deus. E Saul aceita, vai lá então. Pega e põe a minha armadura. E aquela armadura pesada não trouxe conforto para Davi. Davi se despede dela, tira. E ele vai com a sua funda e pega 3 pedrinhas. E diante do gigante ele se aproxima. Aquele gigante caçoa dele. Tira o capacete e dá a risada de Davi. Sabe o que o diabo faz todo dia quando ele vê você chorando? Irmãos, isso é verdade, tá? O que o diabo faz todo dia quando vê você chorando, quando vê você desesperado, quando vê você aflito, ele dá a risada de vocês. Ele dá risada quando você chora. Ele dá risada quando você está brigando com o teu marido, com a tua esposa. Ele dá risada quando você perde a porta de emprego. Ele dá risada quando está a contenda no seu trabalho. Por isso que quando manifesta um demônio aqui, eu dou risada dele também. Porque a mesma destruição que ele traz para as pessoas, o meu Deus traz para ele. Entendem? Irmãos, chegou a hora de dar risada do diabo. Chegou a hora de inverter. Para o diabo hoje, você é um comediante. Para o diabo hoje, você está no picadeiro. Para o diabo hoje, você é o palhaço. Mas a palavra que a gente está lendo aqui, você vai fazer o seu circo. E quem vai ser o palhaço vai ser o diabo. Aquilo que ele está fazendo no teu lar, na tua família, na tua vida financeira, quem vai dar risada vai ser você. Davi, ele pega aquelas pedras e ele começa a dizer: você vem para cima de mim,
com lanças, com armas, com armadura, e eu vou para cima de você, em nome do Rei e Senhor dos Exércitos. E hoje o meu Deus dará para mim a sua cabeça. E aquilo que a gente às vezes acha que não vai acontecer, aconteceu. Davi pega um momento que o gigante está rindo e caçoando dele, gira sua funda e lança uma pedra sobre a cabeça daquele gigante e ele tomba. E naquele instante Davi corre e arranca a cabeça do gigante. Naquele momento, Davi estava glorificando o nome de Deus. Davi estava mostrando para o povo de Israel, o povo que foi levantado por Deus, como que funciona uma verdadeira fé. Como que funciona quem anda com Deus e quem não anda com Deus. Eu não entendi, irmão Paulo. Eu vou explicar para vocês. Quem anda com Deus não deve ter medo de batalhas, gigantes, lutas. Enquanto os soldados preparados para a batalha corriam de medo, Davi correu para a batalha. Irmãos, alguns de vocês podem dizer assim: mas Davi foi ungido, né? Quando estava pastoreando a ovelha para ser rei. Davi foi escolhido por Deus. Davi tinha um chamado. O profeta foi jogar óleo na cabeça dele. Desse jeito até eu derrubo o gigante. Vocês acham que o nosso Deus de hoje, ele faz acepção de pessoas? Vocês acham? Vocês acham mesmo isso? Vocês acham mesmo que eu sou o único aqui que tem autoridade para expulsar demônios? Irmãos, o reino de Deus hoje é livre. É um reino. A gente está vivendo o tempo da graça. E o tempo da graça é de graça. Não precisa sacrificar cordeiros, animais. Só basta você manter uma rotina de comunhão com Deus Altíssimo. Manter uma vida de comunhão com aquele que vos chamou. A única coisa que Davi tinha de diferente, a única coisa que Davi tinha de diferente de muita gente, ele realmente sabia e tinha fé quem estava com ele quando caía urso, leão e gigante. Ou vocês acham que ele se tornou o rei de Israel à toa? Ou se vocês acham que a linhagem de Jesus Cristo veio através dele à toa? Não, ele foi escolhido pelo seu coração. E ele era pecador, hein? Pensa num homem também pecador. Então você quer mudar a tua história? Você quer mudar hoje a tua vida? Aprenda a matar gigantes. Aprenda a vencer gigantes. Aprenda a destruir gigantes. O diabo que está dando risada hoje, você faz ele chorar. Irmãos, quantas visitas que eu fui fazer já, quantas orações, coloca a mão na pessoa, a pessoa já começa a transbordar de lágrima. Mas não é a pessoa que está chorando. É o diabo que está chorando porque não queria ir embora. Porque perdeu. Vocês têm ideia do que é isso? O diabo chora e chora gostoso. Ele começa a chorar de cair lágrima do rosto das pessoas. Chora porque ele perdeu. E hoje Deus quer enxugar a lágrima das pessoas e fazer o diabo chorar. Hoje ele quer trazer vida para as pessoas e fazer o diabo perder a dele. Através dessa mensagem, dessa palavra. Irmãos,
chegou a hora de vencer. A batalha que muda a sua vida é a batalha que você enfrenta agora. Qual batalha, irmão Paulo? Depressão, ansiedade, enfermidade, doença, crise no casamento, crise psicológica, crise no vício, na cocaína, na maconha, na droga, na pornografia, tudo aquilo que tem trazido para você prisão espiritual, tudo aquilo que tem trazido para você destruição. O que para você é lágrima, é dor, é sofrimento, para Deus é o patamar para fazer você subir, 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 subir e subir. Basta você entender o recado de Deus para a tua vida agora. Mas qual é o segredo, irmão Paulo? O segredo para vencer a minha batalha da depressão. O segredo para vencer a cocaína, a pornografia, para vencer aquilo que me aprisiona. O segredo está no sangue de Jesus, na presença dele. Só basta você andar com ele, viver com ele, pegar na mão dele. Já era, perdeu. Satanás perde. Ele perde gostoso, igreja. Tem muita gente que está aqui agora e está passando mal na live aqui. E está passando mal. Por quê? Porque o diabo está ouvindo essa palavra. Sabia disso? Vamos encerrar então essa mensagem. Guarda essa frase: a batalha muda a nossa vida. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Faço uma pergunta para vocês. O que vai mudar a sua vida? A batalha muda a nossa vida. Agora eu faço uma pergunta. Para quê? Para você ser rei ou para você ir para a sarjeta? Davi, a batalha mudou a vida dele para quê? Para ele ser rei. A batalha, você vai aceitar ela vencer você? Você vai aceitar? Você vai aceitar essa batalha te vencer? Ou a partir de hoje você se torna rei? Eu faço uma pergunta. Vocês vão aceitar ou vocês vão virar reis? Está na hora de virar rei. Está na hora de ficar no comando. Está na hora de dar as ordens e não receber ordens. Amém? Você que ouviu essa palavra, essa mensagem. O nosso irmão Davi, ele trouxe essa mensagem na Bíblia Sagrada para ensinar que gigantes, batalhas, lutas são apenas escada para o sucesso. Escadas para que a gente possa cada vez mais alcançar o reino de Deus e alcançar a coroa. Essa coroa já está preparada para você. Jesus Cristo já diz que essa coroa está preparada. Que aquilo que o teu coração nunca sentiu, aquilo que os teus olhos nunca viram, aquilo que nunca chegou ao teu entendimento, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então chegou a hora de trocar a sandália do pé. Chegou a hora de mudar a sua vestimenta e voltar a ser príncipe. E receber aquilo que Deus preparou para você de graça. Somente derrubando gigantes. Compartilhe essa mensagem. Envie para teu ente querido.
para teu familiar e que Deus venha abençoar a sua vida, em nome de Jesus.